aquele lance do Eduardo, acidente de trabalho ou imprudência do jogador celeste? Eu nunca estive num campo profissional, mas já estive nos de várzea, acho acidente de trabalho. E tu? Acidente. Né? Até porque, CJ, aquele tipo de lance do Eduardo aconteceu no jogo 15 vezes. Exatamente. No mínimo 15 vezes. Vários carrinhos que passavam no limite ali de acertar alguém, de uma coisa mais grave. O campo, né, as condições do gramado estavam propícias a acontecer alguma coisa um pouco mais perigoso. E para mim, completamente acidente de trabalho. Assim, se ele foi imprudente, 90% dos jogadores em campo também foram. E não dá pra falar de jogo em si. Ontem o Cabidão foi muito feliz na transmissão e falou, olha só, Cruzeiro rescindiu com o Dineno e hoje era jogo pro Dineno. Era jogo, falando já do jogo então, Sim. Assim, difícil avaliar, né? O campo, aquelas condições de jogo terríveis. Aí eu até fiquei me perguntando ontem, porque ainda tem jogadores que questionam um pouco o gramado sintético e também tem um certo sentido, às vezes é mais duro, eles saem com mais dor muscular, com dores articulares, mas será que eles têm alguma dúvida em jogar em um gramado sintético que tem uma boa drenagem do que jogar num campo igual ontem? Além de ser muito ruim para o futebol, ainda é perigoso e infelizmente aconteceu o que aconteceu com o Jamerson, que é muito triste, a gente fica comovido com o que aconteceu. Mas o jogo, assim, no final das contas, o jogo acabou sendo bom pro Vitória. O Cruzeiro hoje é muito mais time do que o Vitória, é um time que joga muito mais, tem mais qualidade técnica, e a chuva meio que igualou a partida, mas mesmo assim, acho que o Cruzeiro teve um bom controle, o Cruzeiro conseguiu ainda ser mais lúcido, ainda conseguir trabalhar a bola, achar alguns passes, mesmo com aquele campo tão pesado. O Vitória era praticamente lançamento no Kaiser para ele brigar com os zagueiros. O Cruzeiro não, o Cruzeiro conseguia ainda tocar. Acho que o Wanderson, mesmo na chuva, ele conseguiu arrastar algumas bolas, tem alguns bons momentos. Parecia até que o gramado não estava tão pesado. Xinguei ele na transmissão, falei, não carrega a bola não, meu filho. Mas ele dava um tapa. Muitas vezes ele conseguiu, era difícil fazer, mas ele conseguiu. Esse tipo de jogo acaba prevalecendo os zagueiros, né? Se a gente for elogiar alguém, falar quem se destacou, tanto do Cruzeiro quanto do Vitória, são os zagueiros. Fabrício Bruno limpou praticamente tudo, Vidalba, o Kaique, a força do Kaique é algo impressionante. Impressionante a força muscular. Romero também, né? Aquela luta, né? Na luta, porque o jogo não passa pelo meio-campo. Se a gente for pensar no meio-campo, quem conseguiu jogar? Lucas Silva, Romero, Matheus Pereira. Aí pega do lado do Vitória, o Mateuzinho, o Baralhas. Todos eles competiram muito, mas o jogo não passa. O jogo é muito um jogo de lançamentos, né? Mas no final das contas, o Cruzeiro, para mim, tem um volume maior no primeiro tempo. Aí é expulso o Eduardo. E no segundo tempo, mesmo com o jogador a menos, o Cruzeiro ainda continua um pouco mais lúcido. Não é que o Cruzeiro amassou o Vitória, mas ainda tinha um pouco mais de lucidez. O Vitória tentando sempre o jogo mais longo. As melhores oportunidades do jogo ainda passaram pelos pés do Cruzeiro. Na primeira parte, o cabeceio do Eduardo, o chute na trave do Vidalba. No final, mais uma bola na trave do Caio Jorge. E aí, no intervalo, o Jardim troca. Eu acho que até foi uma troca bem planejada, porque o Caio Jorge vinha com problema físico, era um jogo difícil para carregar a bola, e ele coloca o Bolassi, que é um cara alto, um cara que ia brigar. A estratégia acho que foi boa para lutar com os zagueiros ali, quando tivesse que dar um lançamento, mas não dava para fazer muita coisa. No fim das contas, o 0-0 com o jogador a menos, eu acho que até foi bom pro Cruzeiro, mas se a gente pegar os 90 minutos, o Cruzeiro foi até mais lúcido, passou mais perto de vencer o jogo. Isso aí é uma pergunta que eu faço para você, Cabidão. O Cruzeiro perdeu 2 pontos ou o Vitória que ganhou 1, hein? Eu acho que o Cruzeiro ganhou 1 ponto. Na situação de ontem? Boa. De como foi? Foi boa a resposta. Boa. Você vê, como é que joga futebol naquilo, gente? Horroroso, né? Jogo de ligação direta. Inclusive, eu acho que o Vitória se adaptou melhor do que o Cruzeiro em campo, em alguns momentos. Eu teria feito justamente a estratégia do Vitória, né? Que é tentar mais usar o corredor do lado e jogar a bola na área, gente. Era tentar fazer isso. O Cruzeiro, em vários momentos, eu concordo com o Miranda, o Cruzeiro teve as melhores oportunidades. Se tivesse que ter um vencedor, na minha opinião, seria o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro, de maneira excessiva, em alguns momentos, carregou a bola.
Né? Inclusive na parte defensiva. Teve um lance que o William tentou carregar a bola o William. Dois lances com o William. no lado direito, que ele cedeu 2 escanteios pro Vitória na sequência. Sabe? Então, assim, carregar a bola na chuva, gente, não faz parte do futebol. Você tem que tentar uma ligação direta. Pô, se você tá com espaço pra correr, pô, você tenta correr, mas saiba que alguém tá vindo te tratorar do outro lado, né? Ainda mais num campo molhado como estava. Então, na minha opinião, o Cruzeiro ele conquista um ponto em razão do futebol apresentado ontem. Cruzeiro com um jogador a menos durante 60 minutos da partida, durante 50 e poucos minutos da partida. É um jogo igual em alguns momentos, mas analisar o jogo em si, CJ, é uma grande... Difícil, né? Porque, Difícil. assim, ontem, por exemplo, até na jornada esportiva, eu preferi detonar a CBF, que é o que eu vou fazer agora. Aham. Não dá. Gente, ô CBF, você não gosta do seu produto. Você odeia o Campeonato Brasileiro, CBF. Você odeia. Um campo igual ontem, igual o do Barradão, você tem que adiar o jogo e colocar o jogo pra acontecer hoje. Ou tinha que ter feito isso, né? Porque data tinha, viu, meus amigos? Data tinha. Um absurdo, um escárnio que aconteceu ontem no Barradão. O delegado do jogo manter o jogo naquelas condições. Teve um momento no segundo tempo, senhores, que aconteceu uma piscina ao lado da área em que o Cruzeiro estava defendendo. Inacreditável, inacreditável, né? Você se acostumou a... Você falou assim, mas na década de 80, na década de... Gente, eu não tô nem aí mais pra década de 80, não tô nem aí mais pra década de 90, pros anos 2000. Você tá no século XXI, a gente tá falando aqui de um campeonato brasileiro, a gente tá falando aqui de um campeonato que é o 6º ou 7º maior do mundo. Não se pode aceitar gramados como este. Não se pode jogar em campos como este. Um absurdo, um absurdo. E vou falar mais, tá, CJ? Ter só machucado um foi sorte. Podia ter machucado muito mais gente ontem. O campo estava insalubre, estava um negócio absurdo. Absurdo ter um jogo como o que a gente viu de ontem. É ruim pra todo mundo, CJ. Pro atleta, pro torcedor, pra quem tá transmitindo, pra quem tá trabalhando. Um absurdo, CBF. Você não gosta de futebol, CBF. Nós estávamos trabalhando, os torcedores estavam, né, torcedores de Vitória e Cruzeiro assistindo o jogo. Fora essas pessoas, são poucos os que param para ver esse tipo de jogo, porque não tem jogo de futebol. O capitão tem razão. Era um polo aquático ali, era um outro esporte, mas não era futebol. E aí, quando você pergunta, CJ, pro Cabidão, o Cruzeiro perdeu 2 pontos ou ganhou 1? Uhum. Dentro das circunstâncias, eu acho que Os dois, então, ganharam um ponto. Pela circunstância, foi ruim pros dois. É até aceitável, mas antes da partida, imaginarmos o que o Cruzeiro vive em termos de qualidade de jogo e o Vitória, o Cruzeiro deixou 2 pontos para trás. Um gramado normal, uma situação normal, claro que é o si. O Cruzeiro, a chance dele vencer aquele jogo ontem era muito grande. É muito grande. Pode ser que, pela circunstância, até o Jardim até comemorou, elogiou muito a batalha dos jogadores em campo, mas se a gente pensar daqui a 3 meses, o Cruzeiro continuar lá em cima, brigando pelo G4, brigando pelo um possível título, pode ser que esses 2 pontos façam falta e o torcedor vai ficar lamentando. Se não fosse a chuva, se não tivesse adiado o jogo, pode ser que isso faça falta. Mas essa é a lamentação que o torcedor não faz com relação ao time. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Porque o Cruzeiro jogou mal. Porque o Cruzeiro poderia ter vencido Vitória. O Cruzeiro deixou escapar 2 pontos lá. Não, gente, ontem foge do controle do Jardim e seus comandados. Aí você começa a analisar fatores externos. Sim. A quantidade de chuva, a qualidade do gramado, que isso prejudicou e fez com que o Cruzeiro perdesse 2 pontos.